Eu sei que muitos de vocês devem ter visto aí as imagens do atentado na escola, onde um aluno de 13 anos começa a esfaquear professores que tentam impedi-lo e também colegas. As imagens são muito fortes, não dá para exibir nada aqui, senão a plataforma vai acabar derrubando o vídeo. Mas qualquer Google aí, para você que não viu as imagens, basta fazer um Google que você terá acesso às mesmas. Mas eu dou um conselho assim de todo coração para vocês. Fique somente com a informação, não veja as imagens. Isso não quer dizer que você está negando a realidade, negando os fatos, não, mas se poupe de ver isso, pois a cena é muito tenebrosa, é forte demais e se poupe disso. Todo mundo sabe que uma pessoa esfaqueando a outra é tenebroso demais. Aliás, atacar alguém com arma branca exige um alto nível de sangue frio, até mesmo um pouco ou muita psicopatia. Infelizmente, em decorrência disso, vocês já devem ter visto, né? Uma senhora de 71 anos, que era professora, que tinha a educação como missão de vida, foi esfaqueada e acabou morrendo pouco tempo depois no hospital. Uma das cenas que mais me chama a atenção é quando uma professora está no chão e o garoto esfaqueia ela várias vezes, demonstrando um grande ódio, demonstrando até mesmo uma certa intimidade com aquele ato. Não que ele tenha feito aquilo antes, mas o sentimento que ele carregava dentro de si, a possível psicopatia ou dano emocional que ele sofreu e se transformou naquele tipo de ódio, fez com que o ato violento se transformasse em algo natural para ele, como se ele sentisse alguma espécie de alívio com isso. Nas redes sociais nós vemos ali ele com aquele perfil, né, de crianças que gostam de Free Fire, desses jogos violentos, e aqui eu não estou colocando culpa no jogo, só estou falando qual era o perfil do garoto. Inclusive ele tirou fotos muito similares com aquelas outras fotos, com aquelas imagens dos menores que atacaram Suzano, naquela escola em Suzano, alguns anos atrás, vocês se lembram? Fora também outro atentado que aconteceu no ano passado em escola. Esse aluno de 13 anos, antes de cometer esse terrível ato, escreveu uma carta pedindo perdão para a mãe, alegando que ele estava alimentando isso por muito tempo, que desde os 11 anos ele estava planejando fazer aquilo e que ele precisava fazer aquilo. Temos também depoimento de colegas alegando que esse menino fez ataques racistas a um outro colega que praticava e que também sofria bullying, e que o gatilho de toda essa violência foi um apelido que ele ganhou de mexicano, porque estava começando a nascer o bigode de açúcar, como a gente chamava lá na Bahia, né? Não sei como é que chama nos dias de hoje. Aquele bigodinho de adolescente quando começa a nascer. Mas acredito que a coisa é muito mais profunda do que apenas um apelido que deram para ele recentemente. Até porque meses atrás, um mês atrás, já havia denúncias, né, de comportamento violento desse aluno. Muitos professores perceberam que esse aluno, ele não era alguém que estava em seu total equilíbrio e que em algum momento iria explodir. Na carta que ele escreveu, ele alega que não falou com a mãe, não falou com seus parentes mais próximos, porque talvez ninguém ia entender. Ele demonstrava sorrisos, ele demonstrava alegria, mas no fundo o que sentia era uma profunda tristeza. Então eu pergunto agora a todos vocês, meus amigos, o que de fato motivou esse menino a fazer um ato tão perverso e tão cruel? O que motivou agora não importa, o que importa é aquilo que aconteceu e as consequências que isso vai trazer para a família das vítimas, para a sociedade em si, para os pais que ficam agora mais desesperados ainda de mandarem seus filhos para a escola. O que será feito com esse garoto de 13 anos? Se fosse nos Estados Unidos, com certeza, no mínimo, ele estaria agora trancafiado e provavelmente iria pegar no mínimo, né, uns 30 anos de prisão ou prisão perpétua, a depender do estado, até coisa pior. Mas aqui eu quero refletir com vocês o que o mundo está se tornando. Perceba que está se tornando mais corriqueiro esse tipo de atentado à escola, onde as vítimas estão ali em um ambiente que deveria ser seguro, mas estão encurraladas para serem aí vítimas do ódio, da decepção, do sentimento de rejeição que se transforma em violência daquele que vai atacar. Imagine se todo mundo fosse reagir de forma violenta às decepções que tem da vida. E a cada dia que passa, as pessoas estão perdendo o controle das suas emoções. A violência está se tornando sua resposta. Quando não é isso, é coisa pior. E muitas vezes você olha alguém e não imagina como aquela pessoa está por dentro. E aqui, o que eu vou dizer agora, não estou querendo culpar ninguém por atitude
atitudes que alguém tome. Não, mas se a gente não tomar cuidado, nós podemos acabar contribuindo para que o ódio de alguém que tem algum gatilho de violência ou de psicopatia dentro do subconsciente, né? A gente pode acabar contribuindo para que essa pessoa desperte esse lado sombrio um dia. É como se fosse um tijolinho de cada vez. Lembrando, eu não estou aqui transformando o culpado em vítima. Não é isso. Acho que vocês entenderam o contexto. Para finalizar, eu quero contar um triste exemplo aqui para vocês. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, 12? Tem mais, bem mais, tem uns 14, 15 anos atrás, eu dirigia uma equipe de TV, produzíamos um programa de TV, e uma das meninas que trabalhavam lá na produção, ela era nova, tinha um mês que estava lá, ela era uma pessoa bem fechada, chegava a ser grossa em alguns momentos, assim, curta e grossa. O bom dia dela era seco, ríspido, era uma moça jovem, na época eu acho que ela devia ter uns 23, 24 anos, no máximo. Me lembro que ela era uma moça muito bonita e o pessoal lá do trabalho sempre comentava, fulana é bonito, vou chegar em fulana. E ela agia com grosseria, assim, com todo mundo, não dava espaço para ninguém se aproximar dela, ela era bem fechada. Um belo dia, ela chegou lá e ela estava completamente estranha. Mas antes disso, nos bastidores, era comum ouvir as pessoas reclamando dela, dizendo que ela era grossa, que ela era estúpida, que era isso, que era aquilo, que isso aqui e tal. E um dia ela chegou muito estranha, sentou na mesa dela, como ela tinha a pele morena, negra como a minha, e a pele dela começou a ficar muito pálida, muito branca, a gente começou a desconfiar que ela não estava bem. Então, uma outra moça que trabalhava lá se aproximou, falou, fulana, tá tudo bem, fulana, tá tudo bem. Quando tocou nela, as mãos estavam geladas. Resultado, conversando com ela ali, ela quase ficando inconsciente, ela confessou que havia tomado veneno de rato. Corremos, levamos ela para o hospital, infelizmente nós a perdemos. Ela tirou a própria vida. Quando fomos investigar a vida dessa moça, com parentes, essa moça, ela cresceu com muitos traumas, muitos problemas familiares e carregou isso, carregou. Nem a beleza dela, nem a validação que os homens davam, nem um bom emprego, porque ela tinha um bom emprego. Ela tinha acabado de conseguir um ótimo emprego. Para uma moça jovem, ganhando muito bem, nem isso preencheu. E aquela moça tirou a vida dela. Depois que ela se foi, eu vi aqueles que tinham dado em cima dela lá, com cara de tacho, com cara de remorso, com cara de arrependido. E poucos como eu ficaram de consciência tranquila, porque falavam apenas o necessário, eram gentis, cordiais, e mesmo ela tratando todo mundo de forma ríspida, sempre tinha aquele pensamento, essa menina deve estar passando por algum problema, dito e feito. Eu citei esse exemplo para que você respire fundo quando alguém for ríspido, ou quando alguém não tratar você de uma maneira que você espere. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Ninguém tem nada a ver com os problemas de ninguém, isso não é desculpa para você atacar ninguém, mas se você tem um pouco de equilíbrio, tente relevar. Nem todo mundo é forte como você, ou suporta a dor como você. Fica aqui meus sentimentos para a família das vítimas e da professora que partiu.